Vozes da Terceira Terra, episódio 144, Transplante de Mecânicas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vozes da Terceira Terra. Eu sou o Marcelo e hoje estou aqui com o Felipe Nerdcore do Advanced Podcast e um cara acabou de passar aqui buzendo. Muito obrigado! E também com o Demian Rafael, direto de Pindamonhangaba. Onde é que você tá hoje, Demian Rafael? Rio de Janeiro, como sempre. Ah, não, peraí, você tá no Rio. É que a gente descobriu que o Felipe não mora em Belo Horizonte. É, exatamente, cara. Ele mentiu esse tempo todo pra gente. Enganou a gente esse tempo todo, cara. Nossa, que vergonha. Não tem vergonha, não, Felipe? Eu não. Não, eu perdi tudo. Ele mente pra falar que é um morador de Belo Horizonte, né? Pô, provavelmente pra um lugarzinho aí, melhor. Sacanagem. É, não, Nova York, Los Angeles, né? Belo Horizonte. Somente agora que, né, virou correspondente internacional, tá escrevendo aí pros blog famoso, né? É. A gente tá gravando esse episódio dia 1º de abril, na hora do almoço aqui. Foi basicamente um ataque de oportunidade. Me ocorreu esse tema aqui, mandei um e-mail pra lista da Terceira Terra e os dois levantaram a mão e disseram assim, opa, eu também posso. O Arquimago também se voluntariou, mas ele só podia mais à tarde. Então, como à tarde... Tipo assim, como já apareceram duas pessoas agora, eu acho melhor gravar agora. O tema é o seguinte, o nome do episódio é Transplante de Mecânicas. Essa ideia desse episódio surgiu com um e-mail que o Paulo Giovanni, que eu acho que ele é doente bonsai, do podcast Anticast, ele escreveu o seguinte numa lista de e-mails de blogs. Nos últimos Vozes da Terceira Terra, o Marcelo Será comentou... que o Paulo Giovanni matou o Pedro Capadócio? Não, é Giovanni. Cara, foi horrível. Não é Giovanni. Que horrível. Não, tem que ser aquela badadum. Ok, continua aí. Não vou mais interromper pra piadas. Abre aspas. Nos últimos Vozes da Terceira Terra, o Marcelo comentou sobre o sistema One Row Engine, do Godlike, Nemesis, Monsters and Other Charged Things e o Wild Talents, né? Foi naquele episódio sobre super-heróis, que eu gravei a parte 1, que eu gravei com o Márcio Fiorito e o Rod Reis. Aí ele continua dizendo assim, fiquei curioso sobre o sistema e especialmente interessado em utilizá-lo como alternativa ao storytelling. Não, escrevi storyteller, quer dizer, o sistema anterior, né? Alguém já jogou, já experimentou ele como sistema de testes para o World of Darkness? Funciona? Bom, e eu fiquei pensando nisso. Se você pega um sistema, por exemplo, o One Row Engine, é o OR, né? O sistema OR, O-R-E, e transplanta ele para o World of Darkness, você, na prática, está jogando o Nemesis, né? O Nemesis é o sistema de horror da Dark Dream, que utiliza a One Row Engine. Eles têm o sistema Monsters and Other Charged Things, que você joga com crianças e seus monstros, é meio tipo Mansão Foster para amigos imaginários. Tem o Godlike, que é super-heróis da Segunda Guerra, tem o Wild Talents, que é super-heróis da Idade Moderna, e tem o Nemesis, que é gratuito, vocês podem baixar no site Dark Dream, que é de horror. Eu joguei, é bem simples, é bem gostoso, e eu joguei World of Darkness, até resenhei o novo... Se bem que ele tá falando do Storyteller, mas eu me peguei pensando o seguinte, você pega esse sistema e vai falar assim, vou jogar Storyteller, só que com o sistema OR. Então, na prática, você não tá jogando mais World of Darkness, você tá jogando Nemesis. Quer dizer, o que define um jogo de horror? É a mecânica ou é o cenário? O jogo de horror, assim, o que define um jogo? Tipo assim, você vira e fala assim, eu vou me preparar essa aventura de Forgotten Realms aqui, só que eu vou usar Hero, né, Hero System, ou eu vou jogar Savage Worlds. E você, na prática, tá deixando de jogar D&D, você tá jogando Savage Worlds, mas com uma ambientação de Forgotten Realms. O que vocês acham? Eu quero saber a opinião de vocês dois sobre isso. Vamos começar pelo Felipe. Marcelo, eu vou ficar devendo crédito de quem que é o designer que está fazendo isso. Mas eu escutei no Dice Monkey Podcast o Mark Meredith entrevistando um designer lá durante o podcast. E o cara, o que ele estava fazendo? Ele pegou o mesmo setting dele, que é uma cidade suspensa no meio do deserto, com uma magocracia que comanda a cidade, e desenvolveu um setting todo. Tá? Uhum. Esse setting ele vai ser um setting livre, né? E ele está desenvolvendo 3 rule sets para o jogo.
ele vai funcionar em Fate, vai funcionar em Pathfinder e vai funcionar em Savage Worlds. Só que ele está desenvolvendo cada rule set para um pedaço específico do jogo. Então, o jogo de intriga dentro da cidade vai rodar em Fate. O jogo de exploração das catacumbas anciãs vai ser desenvolvido para rodar em Pathfinder. E a exploração, viagens, não sei o que lá, vai usar o Savage Worlds. Então ele está utilizando o melhor de cada sistema, o que cada sistema faz de melhor para aquela parte que é mais interessante. Isso, só que provavelmente você vai ter 3 fichas de personagem, é uma proposta diferente, né? Eu acho que nada impede de você fazer porte ou fazer... tem um termo que eles usam, que é fazer conversão de um sistema de regra para rodar em outro. Uhum. Mas eu acho que ou de um cenário que estava em um sistema para ir para outro, né? Também. Isso. Agora, nada te impede que use mais de um sistema para o mesmo jogo, né? Isso quer dizer. Não, eu quero dizer o seguinte, é que você pode pegar e fazer uma conversão de um jogo para um sistema, mas ele não nasceu para aquilo. Uhum. Se o jogo que você está jogando, o setting que você está jogando, normalmente pensa assim, um setting, eu inventei um setting e ele não está sendo satisfatório, você errou alguma coisa aquilo ali. O D&D dá para fazer jogo de intriga? Dá, mas ele não foi feito para isso. Foi feito para fazer combate tático, o quarta edição, dá para fazer... Dá, mas não foi feito para aquilo, né? Eu acho que cada setting emana um tipo de sistema que tem as regras para promover o jogo como você precisa. Eu imaginei que isso ia surgir mesmo. Tipo assim, a primeira coisa que a gente pensa é nos extremos, né? Eu vou jogar Dungeons and Dragons com o sistema do World of Darkness, por exemplo. Eu tava pensando em, respeitar as devidas proporções, né? Um jogo de fantasia utilizando sistemas diferentes que cobrem fantasia. Ou um jogo de super-heróis, por exemplo. Eu quero jogar usando... eu quero jogar Aberrant, né? Que... aquele cenário de super-heróis mais realistas, assim, da White Wolf, que tem consequências e no fim você vai ficar louco. O que me impede de pegar a One Roll Mechanic, a One Roll Engine, por exemplo, para jogar naquele mesmo mundo. Quer dizer, para mim deixou de ser Aberrant, porque eu estou utilizando um sistema de super-heróis para utilizar o cenário de um outro sistema. Então, quer dizer, qual que é a diferença entre dizer que eu estou jogando Nemesis com heróis que vão enlouquecer e tem consequência? Mas assim, dentro da mesma ambientação. Vou dar 2 exemplos práticos que eu já fiz na minha vida. Eu teve uma época que eu joguei muito Era do Caos. Um dos meus irmãos, o Rodrigo, e o Neto, que participou da primeira temporada, primeiro ano, né, do Voz da Terceira Terra. E a gente jogava o Era do Caos, e a gente decidiu que a gente queria pegar as coisas de Vampiro à Máscara, assim, pegar vampiros e lobisomens e jogar Era do Caos, porque não tinha, Era do Caos não cobria isso. Então nós sentamos uma noite, nós 3, criamos as regras para o vampiro da White Wolf, e múmia, não era o vampiro lobisomem, era a múmia da White Wolf, e começamos a jogar aquilo lá como se fosse uma ambientação. A gente não ia usar anjos, não ia usar caídos, não ia usar nada do ambientação do cenário. A gente ia jogar com vampiro, só que usando as regras da Era do Caos, né? E ficou muito legal. Um exemplo que não deu certo foi eu tenho aquele, como é que chama aquele sistema, que é a versão simples do MERP, da Terra-média? Que saiu pela Lei de Ouro, né? Saiu pela Lei de Ouro. A gente começou a jogar aquilo na Terra-média e não curtimos muito. Eu, 2 dos meus irmãos, tenho 3 irmãos, né, os 2 do meio, e mais um amigo deles de faculdade, assim, e começamos a jogar, e não estava dando muito certo. Então, assim, um sistema muito simples, tal, já estava meio velho, aí eles falaram assim, Marcelo, mestre isso no D&D pra gente. Era D&D terceira edição, né? Beleza, remontamos o personagem de D&D e fomos jogar uma aventura nas Terras Pardas. E aí não ficou muito legal, porque ficava Dungeons and Dragons. Porque no D&D, a mecânica é tão intrínseca ao jogo. Sim, sabe, é tão indissociável. Eu tive essa experiência também de jogar Senhor dos Anéis com D&D. Você acaba não jogando Senhor dos Anéis, tá jogando D&D, né? Exatamente. Então, assim, eu tenho exemplos que funcionam e exemplos que não funcionam. Teve uma época que nós pegamos... Assim, é divertido, pode ficar bem legal, mas se torna outra coisa, né? Então, assim, será que a gente descobre que, por exemplo, a White Wolf fez um cenário que é tão genérico que independe das regras, ao passo que a Wizards of the Coast tem um cenário que tá tão misturado, tá tão tão intrínseco às regras que você não consegue separar? Porque
me peguei pensando nisso. Situações que obviamente funcionam e situações que não funcionam. Vocês têm exemplos? Então, olha só. Eu acho o seguinte, eu gosto de sistemas particulares para cada tipo de jogo que eu vou jogar. Não sou assim tão fã de sistemas super genéricos. Mas ainda assim, eu gosto muito de poder adaptar um sistema que eu já conheço, que eu já gosto, que eu domino, para cenários que são próximos a ele. Então, acho que eu já citei algumas vezes no Games Daily Talk até, que eu estava jogando um jogo de Senhor dos Anéis que eu adaptei com regras de Pendragon. Porque eu achei que dava bastante a questão do drama assim, do Senhor dos Anéis, dos personagens, a questão de corrupção e também a mortalidade que os personagens podem enfrentar. Que assim, é uma coisa bem heróica, mas tem mortalidade. Então eu acho que o principal é o seguinte, se você consegue manter o espírito da proposta original do jogo, sem que isso se perca muito com as regras, então, cara, eu acho que é sempre válido. Desde que, mas então depende da regra. Construir. Sim, depende da regra, mas também depende com quem você está jogando, entendeu? Então, se aquelas regras não conseguem cumprir esse espírito, né? Sim, exatamente. As regras não prevêem esse espírito. E tem um detalhe em relação às regras que você pode separar talvez em duas partes, né? Uma é o sistema de resolução de ações e o outro é o conteúdo da regra. Por exemplo, você tem um sistema D20 que você rola um D20, soma um bônus e compara com a defesa e rola um dado pro dano. Esse é o sistema da regra. Sim. Aí você tem um outro pedaço da regra que é qual que é a lista de arma, qual que é a lista de armadura, qual que é o bônus para ataque, o bônus para defesa, que muitas vezes você pode pegar o sistema D20 ou poderia pegar o sistema de pool de dado da White Wolf e revisar aquela lista de skill de bolinha que tem. Né? Sim. Fazer uma conversão desse pedaço. Não pegar como tá lá, vou pegar uma ficha de vampiro e vou fazer um jogador de D&D. Não, talvez eu tenha que trocar lá sei lá, etiqueta, vou trocar lá para exploração, né? Faz mais sentido ter. Vou trocar o meu persuasão para abrir fechadura. Não, entendi. Você fazer um mod em que você modifica as listas, né, ou de skills, ou de equipamentos para aquele cenário. Sim, essa é a parte da conversão que teoricamente é mais fácil, né? Desde que o sistema base comporte o que você quer fazer, essa parte aí se torna mais fácil. Tanto que, para essa minha adaptação de Senhor dos Anéis para Pendragon, eu acho que o sistema base ele era muito bom, servia bem, só que eu tive um trabalho cão, assim, adaptando as várias tabelas assim, de culturas, dos povos, dos equipamentos, para encaixar dentro do Pendragon, porque eram coisas diferentes. Mas o sistema base em si, ele ficava legal, mas eu tive que criar todas essas partes auxiliares para poder encaixar melhor. Eu tenho dois exemplos bem sucedidos. Deixa eu acrescentar aqui, que às vezes vocês podem acrescentar na ideia de vocês. Tenho dois exemplos bem sucedidos, engraçado que um com Dungeons and Dragons. Eu acabei levando isso, não jogamos, né, na RPG Com, mas eu tinha montado Mass Effect, né, pra quarta edição pra jogar. Uma pena que a gente não conseguiu, cara. Eu tava querendo testar. Mas eu ainda tá aqui guardado, ainda vou utilizar. Sabe? Porque o que eu fiz? Basicamente eu peguei tem um suplemento da Goodman Games, do Chris Dias, um suplemento não, um cenário, utilizando a GSL da Wizards of the Coast, o D&D quarta edição, chamado Amethyst. O livro chama Amethyst Foundations, que basicamente ele acrescenta as regras de arma de fogo. Tem toda uma modificação no sistema de magia, mas o mais impactante são as regras para arma de fogo, os poderes, 4 classes marciais que utilizam arma de fogo. E eu utilizei aquilo ali para fazer uma adaptação de Mass Effect. Sabe aquela adaptação, como é que chama? Mínimo esforço, como é que é? Usando a lei do mínimo esforço? Porca, adaptação porca. Mudando os nomes, basicamente. E eu adaptei para Mass Effect, mestrei aqui o pessoal assim, acabou dando 2 sessões, jogamos só a primeira parte, mas deu certo. A gente não sentiu que estava jogando Dungeons and Dragons. Também porque eu cada um tinha uma tendinha na frente, aquele papel que você dobra em V, assim, ao contrário. Sim. A cara do personagem. As fichas estavam feitas no formato do Amethyst. Eu escrevi Mass Effect em cima. Então, assim, toda essa parafernália que fez com que todo mundo tinha jogado Mass Effect. Então, não ficou D&D. Acho que essas mudanças cosméticas também ajudam bastante. Era você isso quer fazer um mod. Por exemplo, nesse jogo de Pendragon de Senhor dos Anéis, eu fiz uma ficha completamente diferente. E que era com a temática, assim, de Senhor dos Anéis. Teve um jogo muito antigo que a gente fez de Storyteller,
Na época que, assim, era só vampiro, lobisomem e acho que nem tinha mago. E o cara quis fazer um jogo só de humanos mesmo, de intrigas entre nações diferentes e tal. Então, um jogo que chamava Conexões. Então, a gente fez uma fichinha que tinha uma cara, assim, de cyberpunk, de intrigas e tal. Você conseguir fazer essas mudanças cosméticas para os personagens já ajuda a mostrar que a gente está trabalhando com a mesma coisa, mas de uma forma diferente. Um outro exemplo que não deu certo... pode falar. Posso só dar um Fala. problema que eu vejo? Eu já te interrompi duas vezes. Eu já te interrompi duas vezes, pode falar. Sem problema. Quando você pega um jogo que ele tem uma complexidade matemática por trás, é muito grande, como o D&D, você começa a mexer demais nas tabelas e Sim, você pode deixar é um jogo, quando você vai fazer uma conversão, você não vai ter extensivo playtest. Se você não vai fazer só um reskinning, que é só trocar o nome de A para B, pegar arco e virar para revólver e manter a mesma tabela de dano, na hora que você começa a mexer demais e aumentar, sem ter preocupação com isso, você pode gerar brecha aí, ou para jogador fazer um trem muito Munchkin, né? Ou até mesmo quebrar um jogo, o jeito que um personagem vai ficar injogável. Né? Que de alguma forma vai criar uma insatisfação, né, no meio do jogo. Eu acho assim que o próprio mundo das trevas, que ele não é muito... não tem tanta complexidade e balanço, né? Só renomear a lista é um caminho. Agora no D&D, quando você vai criar tabela nova, vai mexer em poder, vai inventar moda demais, eu acho que... Mas é isso que o Marcelo estava falando, que foi justamente o que ele não fez. Ele só pegou e mudou os nomes, né? Adaptou. Você começa a também inventar. em questão assim de adaptações, né, de uma coisa para outra, era o que eu estava fazendo também com o Dragonlance, né, que basicamente está adaptando o Dragonlance do AD&D para a quarta edição, e que você tem que fazer um reskin completamente novo, porque é um outro jogo, né, é uma coisa completamente diferente. A diferença é que eu estava dando reskin no cenário mais no cenário do que nas regras. Aconteceu comigo muito parecido, porque eu estou adaptando Planescape para a quarta edição, né? Até aí com muito pouco problema, porque, mas o que não deu certo, por exemplo, foi o meu segundo cenário favorito do AD&D, que é Red Steel, que os meus jogadores eles passearam por Red Steel por algumas sessões de jogo, então tinha Cinnabril, tinha Red Steel, tinha a Red Curse, e eu não consegui, primeiro, armas de fogo, a regra para armas de fogo do lance da pólvora, né? Acabei não usando, ignorando, tipo assim, uma hora um cara achou uma arma de fogo, deu um tiro, beleza, fez um efeito, porque a arma... tem um lance pólvora e magia não dão muito certo, entendeu? Só para explicar rapidão, Marcelo, você tem uma Red Curse, que é como se fosse uma radiação, né, no Red Steel, que pode causar mutações e problemas sérios lá. E você usa os medalhões de Cinnabril, né? Porque assim, você ganha os Legacies e as Curses, né? As mutações. Legacies são poderes legais, só que vem como consequência mutações. Deixa você deformado, deixa você Toxic Avenger. E... Aí já tá entrando no ramo lá do Gamma World, né, cara? Pois é. E aí se você carregar um pouco de Cinnabril, que é um minério, no corpo, esse Cinnabril absorve os efeitos deletérios da Red Curse e você fica só com os Legacies, só com os superpoderes. E tem desde coisa óbvia como voar, até coisa mudar líquido de cor. Tem poderes fracos, poderes assim. Tem muito poder que emula magia, enfim. Mas é Advanced Dungeons and Dragons. Basicamente, os seus poderes emulavam magias. E o Cinnabril, ele vai absorver... matava o Cinnabril. Né? Isso, exatamente. Ele destruiu o Cinnabril, mas mesmo assim, de qualquer forma, o Cinnabril vai gastando e vai virando Red Steel. Red Steel já é uma coisa que não dá para adaptar para a quarta edição. O que é o Red Steel? É uma cara do AD&D. É um metal mais leve do que o normal, ou seja, menos carga para você carregar. E ele não é mágico, ou seja, não tem bônus mais 1, mais 2, mais 3. Porém, com ele você consegue atacar monstros mágicos. Um monstro que exige uma arma mais 1 pelo menos, ou mais 2... Você tem uma espada feita de Red Steel, ou pontas de flecha de Red Steel, que não são mágicas, não dão bônus, mas afetam esse monstro, dá dano nesse monstro. Isso, eu desisti de adaptar, tipo, você não consegue adaptar isso pra quarta edição. Só que casava muito bem pra terceira edição, né? Até que tinha isso na terceira edição. Mas o lance é que, como é que eu fiz a Red Curse e os Legacies? Eu dei poderes at will, ou poderes por encontro, pros jogadores. Mas não passou a ideia da Red Curse, e até porque o Red Steel era um aço vermelho mais leve, que carga não é uma coisa importante na quarta edição, e daí, se não é mágico, mas dá bônus no monstro, os monstros já não tem mais esse tipo de imunidade, né? Então, tudo que eu fiz com o Red Steel, na verdade, o Red Steel, ele ignorava aquelas
eles enfrentaram monstros que tinha resistência 5 contra, por exemplo, fogo, ou resistência 10 contra necrótico. O Red Steel, ele anulava isso, mas bastava você, por exemplo, você é um Warlock, você tá segurando a sua Pact Blade, que é de Red Steel, você não vai atacar com ela, você dá o ataque, certo? Seu ataque necrótico, usando a Pact Blade Red Steel, o seu ataque necrótico passava a resistência necrótica do monstro. Mas não pegou o flavor, Sim. né, da Savage Coast. Né? Não deu certo. Um outro exemplo que não deu certo... Bom, vamos falar sobre cenários então, porque eu adaptei do AD&D para a quarta edição, que não é isso, são 2 jogos diferentes. Deixa eu dar um outro exemplo rapidinho para vocês poderem discutir também. Realms of Cthulhu, que é um suplemento de Savage Worlds de Lovecraft, né, cenário Lovecraftiano, inspirado em Call of Cthulhu, e o sistema Call of Cthulhu da Chaosium. Meus jogadores jogamos Call of Cthulhu e jogamos Realms of Cthulhu, ou seja, jogamos Savage Worlds. E eu peguei umas aventuras de Call of Cthulhu da Super Genius Games e adaptei para Savage Worlds. Meus jogadores gostaram mais de Savage Worlds, por causa da mecânica. A história era a mesma, era a história Lovecraftiana que era a mesma, só que o Call of Cthulhu da Chaosium tem um conjunto tão específico de regras que é o seguinte: dar tiro é igual a correr. Não é um sistema de regras separado para combate. E o sistema de sanidade, e de rolar sanidade, e spot hidden é tão específico do jogo que ao jogar a mesma aventura em Realms of Cthulhu, ou seja, em Savage Worlds, na verdade a gente está jogando Savage Worlds. Porque toda a mecânica que o Realms of Cthulhu utiliza para sanidade, pro dano mais mortífero, é muito Savage Worlds. Então assim, é uma aventura Lovecraftiana, entendeu? Mas não é Call of Cthulhu em Savage Worlds. É Savage Worlds, são 2 coisas completamente diferentes. Não passa a sensação de você jogar Call of Cthulhu da Chaosium, não passa. A sensação ao jogar Savage Worlds com o suplemento Realms of Cthulhu é outra, entendeu? O Savage Worlds é mais pulp, né? É mais... É aquilo que a gente tava falando de, tipo, jogar Senhor dos Anéis em D&D. Dá pra fazer, mas acaba tendo mais cara de D&D do que de Senhor dos Anéis, né? Exatamente. Então agora, o que vocês acham dessas minhas 2 adaptações falhas? Vocês fariam diferente? Eu fiz alguma coisa errada? Ou não dá certo mesmo? Ou vocês fizeram... Bom, eu não jogaria Cthulhu, porque é um cenário que eu curto. Pra começar. Os seus jogadores, eles preferiram jogar o Savage Worlds porque eles queriam jogar uma aventura mesmo, aventuresca, né? Não queriam passar se quisesse passar eles teriam gostado mais da Chaosium, provavelmente. Eu acho que esse não, as aventuras foram bem assustadoras. É que eles gostaram mais da mecânica. A mecânica do Savage Worlds é mais instintiva, é mais simples. Você cria personagem em 5 minutos, você tem os Talvez extras. O problema com Savage Worlds é que é exatamente isso que você acabou de falar. Você tem muito meta-recurso, né? Em que num jogo de horror, geralmente, grande limitação do personagem é que você tem poucos recursos para poder... refém, né? Se dá bem. Então, você acaba sendo assim, fica na defensiva, porque você não tem muito como lidar com as situações perigosas. E o Savage Worlds, ele lida muito melhor com as suas rolagens. Sabe, você sempre rola o seu Wild Die. Se você é bom numa coisa, você é bom mesmo, né? Porque o sistema da Chaosium, você é muito bom em uma coisa. No resto, você esquece que você não vai conseguir. Por causa daquele sistema de porcentagem Roll Under, que eu não curto muito, mas ele dá muito certo pro Call of Cthulhu, que você vai falhar nas suas jogadas mais vezes. E quando você acerta, é um acerto fantástico, assim. Porque, geralmente, você não é muito bom nas coisas mesmo. Então, acho que o sistema as aventuras ficaram mais interessantes. Os personagens, eles sentiam que eles estavam fazendo diferença, entendeu? Eles estavam usando o personagem e não só as ideias dos jogadores. E o sistema de enlouquecimento no Savage Worlds, usando o Realms of Cthulhu, é muito pior. Você enlouquece muito mais rápido e você tem uma noção melhor do que está acontecendo quando você enlouquece. Porque são 3 pontinhos. Não são aquela rodinha que nem o do mago, assim, né? Então eles gostaram mais porque o sistema passou a ideia de uma coisa horrível, esse monstro vai me matar, ou então nessa situação eu consigo vencer esse cultista, melhor. Ou então eu não consigo vencer, eu já sei que eu não consigo vencer, é melhor correr. Sabe? Teve assim, não foi porque eles foram mais heróicos, na verdade eles não foram nem um pouco heróicos. Mas vocês ainda vão ouvir essas sessões de jogo, tá no gelo, ainda vai sair. E, sabe, foi um sistema, uma mecânica mais gostosa do que... Prisioneiro do gelo. E aí, Felipe? Alô? Oi. E aí, o que vocês... Mas eu não entendi, afinal. Afinal, o jogo foi legal ou não foi? Você gostou de o jogo usar foi legal. Cthulhu com Savage Worlds ou não? Eu prefiro mestrar aventuras Lovecraftianas em Savage Worlds agora. Eu achei que a conversão foi simples. Você achou isso e os jogadores também? Sim, mas a gente acabou não jogando Call of Cthulhu.
A gente jogou entendi. Savage Worlds. Assim, Call of Cthulhu, assim, Entendi. a gente não jogou o jogo da Chaosium adaptado para Savage Worlds. A gente jogou Realms of Cthulhu, que é o suplemento Lovecraftiano para Savage Worlds. Eu peguei aventuras da Super Genius Games para o sistema da Chaosium, usei as regras de conversão que... Mas aí eu não vejo problema nenhum, porque, assim, não é a mesma proposta de jogo, né? Você fez uma coisa um pouquinho diferente porque usou do sistema. Mas se o jogo cumpre assim, o esperado, que é a galera divertir, curtir, então, cara, foi sucesso. Eu acho que o grande problema, o único problema que eu vejo, né, nessas adaptações é você tentar usar um sistema que não foi feito para aquilo, para fazer aquilo. Né? Forçar a barra. Tentar jogar fazer que era o que eu estava vendo que ia dar de errado com Ravenloft na 4ª edição. Não ia funcionar. Tanto que até na desistiram. Desistiram. Aquilo lá ia ficar uma porque se iam criar raça porque você tem uma classe que ia ser lobisomem. Pelo amor de Deus. O jogo não foi feito para aquilo. Então o sistema, eu acho que primeiro é o seguinte, qual é o estilo de aventura que você quer fazer? Quero fazer uma aventura pulp, quero fazer uma aventura de exploração, quero fazer uma aventura de super, quero fazer uma aventura pé no chão, realista. Você vai ter sistemas mais próprios para aquilo. Né? Eu acho que o mais importante vem a parte. Agora, tem setting que ele evoca um tipo de aventura. Né? Uhum. Então, o tipo do jogo com o setting é muito próximo e às vezes você tem que achar o sistema que encaixa ali no meio. Pois é. Eu acho que o mais importante assim, nesse pensamento é quando você vai procurar um sistema para aquilo que você quer jogar, esse sistema permite o espírito de jogo que eu quero passar? Porque, por exemplo, eu sou muito fã dos filmes da Marvel aí do X-Men. Não tão fã do X-Men 3, mas enfim. Eu gosto muito assim, do universo mutante que foi criado nesses filmes da Marvel. Então eu por diversas vezes joguei Marvel tentando recriar aquele espírito, né, do conflito dos humanos e dos mutantes, da perseguição. Só que quando eu jogava isso no Marvel, era legal, era maneiro, só que eu achava ele heróico demais pro que eu tava querendo. Então eu cheguei num ponto, cara, não tá dando certo. Vamos reformatar esse jogo, vamos começar de novo, mas agora vamos pegar o sistema do Aberrante, porque ele dá essa carga mesmo de problemática, dá a carga assim, da mutação ser um problema, e acho que isso vai refletir mais o espírito do jogo que eu tô querendo fazer. Acho que o próprio Savage Worlds daria pra fazer uma adaptação interessante aí. Dá, usando, acho que dá. Unnecessary Evil. Então, nós chegamos à conclusão de que alguns cenários, eles independem do sistema. Desde que você tenha um sistema que faça, por exemplo, você tem um cenário que depende de enlouquecimento. Desde que você pegue um sistema que tenha mecânica para enlouquecimento, beleza. Ou então um sistema que permita que você acrescente essa mecânica, né? E só que tem alguns cenários que não, que eles são tão misturados, eles dependem tanto daquela mecânica que foi criada especificamente para passar, para evocar aquele cenário, que você não consegue dissociar. Se você tenta usar aquele cenário com outra mecânica, sem essência deixa de rolar aquele cenário, porque a parte do cenário estava nas mecânicas. Essa conclusão a que chegamos? Acho que é isso mesmo. Eu colocaria que a gente tem 3 pilares para qualquer adaptação e jogo funcionar. O estilo do jogo que você quer fazer, o rule set que você vai usar, né, as regras que você quer aplicar e o cenário. Né? Então, são essas 3 coisas que têm que estar alinhadas. Alguns rule sets permitem mais flexibilidade, outros não. Acho que é isso. Ótimo! Bom, acho que chegamos a uma conclusão que eu não esperava chegar no começo desse episódio. E vamos ver agora o que os ouvintes acham. Essa discussão termina aqui agora comigo, Felipe e o Rafael, mas ela continua lá no TPK Brasil com as ideias dos ouvintes, né? Ver o que eles acham, se eles concordam com a gente, se eles acrescentam alguma coisa, se eles discordam da gente. E este foi o episódio do Voz da Terceira Terra. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, ouvintes, por ouvirem e até a próxima. Até mais. Até mais, pessoal. E também deixem suas contribuições. Digam como é que foram seus jogos em que você adaptou de um cenário para outro sistema. Quais os desastres que você cometeu na sua mesa de jogo? Traumatizou alguém, né? Até a próxima, galera.
Você acabou de ouvir o Vozes da Terceira Terra. Nossa trilha sonora de abertura e encerramento são cortesia do músico Marcus Klein. Show notes, e-mail e outras formas de contato estão em www.terceiraterra.com. Faça parte da discussão deste episódio em www.tpkbrasil.net. A Terceira Terra é patrocinada em parte pelos sites Amazon, Book Depository e Noble Knight. Faça sua próxima compra nessas lojas através de um de nossos banners. Também temos botões de doação em nosso site, cujos valores vão diretamente para nosso servidor. E você pode nos ajudar de graça também, divulgando nossos podcasts para amigos, parentes e colegas. A Terceira Terra e Voz da Terceira Terra são uma criação de Marcelo Dior, licença Creative Commons, de atribuição e compartilhamento pela mesma licença, versão 3.0 internacional.